Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Esse tema tem mexido, direto ou indiretamente, com toda a sociedade campinense. Meu amigo Ricardo, é muito interessante porque eu até estava comentando ainda há pouco com o Rodrigo, que desde que começou tudo isso, que as pessoas têm me chamado para falar um pouco sobre o assunto, mas não é à toa. É porque cerca de 3 anos atrás, eu lembrava, inclusive, de um filme muito interessante de Steven Spielberg, Tubarão, que passava na sessão da tarde, praticamente, meu amigo Rodrigo, de 15 em 15 dias. Quem tem mais ou menos a minha idade vai saber. É um clássico, exato. Cara, exato. E eu me lembro que no Tubarão 1, de Steven Spielberg, tinha uma cena muito interessante que marcou a minha infância, quando as pessoas estavam ali naquele banho de mar e o protagonista do filme gritava desesperadamente: saiam da água, porque ele sabia o perigo que existia ali. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, meu amigo Ricardo, porque eu comecei a alertar as pessoas sobre o que estava acontecendo e a tragédia que muito provavelmente iria acontecer. E as pessoas na época chegaram até a rir de mim. Tinha gente que me chamava de matuto, tinha gente que dizia que eu era atrasado, que eu era arcaico. Invejoso. Enfim, invejoso. O que eu ouvi demais isso. E muitas vezes chegavam para mim e diziam: olha, só existem 2 tipos de pessoas em Campina Grande: investidor Braz e liso. E graças a Deus, Rodrigo, eu era considerado liso, porque e eu sabia que inevitavelmente isso ia gerar um problema muito grande. Só para que você tenha uma ideia, o primeiro contato que eu tive com esse rapaz que se diz CEO da empresa Brás Company, eu estava na OAB, aqui na OAB Campina Grande, e ele passou, isso cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás. Ele passou e eu estava conversando com um amigo advogado, e eu na mesma hora perguntei: quem é esse cidadão? Porque assim, ele entrou de uma forma muito impactante, né? Começando pela indumentária. E aí o meu colega advogado disse: esse é Antônio Ais. Aí eu digo: não sei quem é. Ele disse: já ouviu falar de Toninho do Bitcoin? Aí eu disse: esse rapaz é aquele lá do Açude Velho. Aí ele foi e disse: é esse mesmo. Eu disse: olha, aí às vezes eu penso, sabe, Ricardo, que a culpa dessa desgraça toda é minha, porque eu devo ter falado pela boca do cão. Mas não é o cão cachorro não, né? Mas eu disse, Rodrigo, na época, o seguinte, eu não esqueço essas palavras. Eu disse: olha, esse rapaz vai deixar Campina com a mão na frente e outra atrás, cedo ou tarde, porque esse filme eu já vi outras vezes. Quando eu era criança, essas pirâmides, elas não apareceram agora, elas sempre existiram. Quando eu era criança, uma me marcou muito, e eu sei disso porque uma pessoa da minha família, de uma hora para outra, se pilchou de o que hoje eles chamam de brokers. E me chamou muita atenção, Rodrigo, porque assim, foi uma mudança de comportamento muito brusca. E na época, a desculpa que se inventava era a venda de um produto de limpeza. E tinha até um bombril, eu não esqueço nunca, o nome era o Scrubs. Aí tinha detergente, tinha não sei o quê. Mas no fim das contas, Ricardo, o produto é o que menos interessa, porque a empresa que atua na modalidade pirâmide, ela está interessada em outra coisa. Ela está interessada em pessoas novas estarem entrando o tempo todo, porque é isso que alimenta a cadeia da pirâmide. A entrada de novas pessoas, porque essas pessoas é que irão pagar aqueles valores prometidos aos que entraram anteriormente. E é por isso que a pirâmide, muitas pessoas equivocadamente dizem: olha, a pirâmide ela é proibida no Brasil porque o Brasil é atrasado, porque lá nos Estados Unidos pode. É mentira. A pirâmide ela é proibida no mundo inteiro justamente porque ela é insustentável. Olha, outro dia eu estava ouvindo, Rodrigo, você que é entendedor do mercado financeiro, você é consultor financeiro, eu estava ouvindo um cidadão que é um especialista na área também, ele comentando o seguinte já sobre a Brás Company. E as pessoas, era uma tragédia anunciada. E ele comentando o seguinte, ele estava fazendo uma live, meus irmãos são investidores do mercado financeiro, e eles me mandaram o link dessa live, e eu me lembro, não esqueço, que uma pessoa, uma mulher, ela mandou uma pergunta, dizendo: olha, tem uma empresa aqui na minha cidade que oferece 3% de rendimento. Ele não esperou nem ela concluir. Ele disse: corra, é pirâmide.
porque o mercado não oferece isso. Corra. Agora imagine 8%, 9%, 10%. Se você aplicar uma regra simples de juros compostos, se esse cidadão que tinha essa empresa aqui com sei lá, cerca de 15 mil, até mais, estima-se que ainda é mais, né? De investidores, ia chegar um tempo que, em poucos anos, seria preciso o PIB do Brasil para pagar aquelas pessoas que haviam investido. Em cerca de 15 ou 20 anos, logo, logo nós precisaríamos do planeta Terra inteiro para conseguir adimplir essas obrigações contraídas. Então é uma coisa insana, surreal. Eu não sei como as pessoas, meu amigo Ricardo, ainda caíram, sabe por quê? E aí, para passar a palavra aqui a Rodrigo, eu não sei como caíram, porque se você tivesse assistindo ao noticiário, sabe, não precisava ser todo dia não, mas se você assistisse esporadicamente o noticiário, você ia perceber que cerca de 2 ou 3 empresas a cada mês traziam esses dramas e essas tragédias para a sociedade. Isso, sabe? Então, assim, e não era nada diferente, não. Era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo modus operandi, aquela ideia de ostentação. Eu costumo dizer, e aí já para passar aqui a palavra para Mas tem a parte da sessão, não esqueça não. Vai chegar, a gente vai falando... Não, nem se preocupe, vamos falar sim sobre isso. Mas só para passar aqui para Rodrigo, e eu tenho certeza que vai voltar para mim, eu sempre digo o seguinte, que quando as pessoas desejam o impossível, só os mentirosos podem satisfazê-las. Sabe? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Para nós falarmos daqueles que agiram com ambição e daqueles que agiram por inocência. Eu até acredito que a esmagadora maioria agiu por inocência. Mas tem também aqueles que foram atrás do chamado dinheiro fácil. Exato. E não existe almoço grátis. Exatamente. Bem pegando o gancho aqui do professor Ivo, eu fiz uma continha básica, deixei até os números exatos aqui para a gente fazer uma conta, pegando esse seu gancho. É uma matemática tão simples, eu até postei várias vezes no Instagram, colocava, não citava o nome de ninguém e tentava, pela minha rede social, educar o pessoal, explicar, cara, faz essa conta. É tanto que eu fiz uns vídeos, repostei agora nos stories, em junho do ano passado. 4 passos para saber, porque o pessoal, Rodrigo, Brás Company, para evitar, estou até aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o processo que ele me... encaminhou para mim um processo extrajudicial em 2021, eu não falava ou não é, eu só dizia, saia disso. A mesma coisa que o colega falou, corra disso, era a única coisa que eu falava. Então eu fiz 4 vídeos, são 4 passos para identificar se uma empresa é pirâmide ou não. Vou explicar mais para frente. Mas, vindo para os cálculos, pegando o gancho que o professor falou, matemática simples. Se eu pagar 5%, 7% ao mês, como ele pagava 6, 7 e 8, se eu colocar 5 mil reais, que era o primeiro contrato dele, em um ano eu vou ter 10 mil reais, que era a média que eles pagavam de 80 e poucos % ao ano. Em 5 anos eu teria 270 mil reais. Isso. Em 10 anos eu teria 15 bilhões de reais. 15 bilhões, 690 milhões de reais. Então, como é que ele ia conseguir fazer essa rentabilidade? Quando a gente for falar sobre a parte mais técnica, eu vou explicar os 4 passos. O pessoal que está assistindo a gente aí, daqui a pouco eu vou explicar 4 passos, vocês notam aí, para qualquer empresa chegar para vocês prometendo rentabilidade, excesso de vantagens, vocês pegam esses 4 passos. Se a empresa encaixa em alguma, corra dela, certo? Para que você tenha essa autonomia de dizer, eu vou ou não, ou eu vou ou não. Vai ser pego pela ganância, como o professor falou, porque existe uma sigla em inglês que é FOMO, medo de ficar de fora. É o Fear of Missing Out. Exatamente. Rapaz, aí eu tenho que aprender. Como é que é? Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Fear of... medo. Medicine out. Missing Out. Ele mentiu pro Naldo. Ele mentiu pro Naldo. Não, eu até dizia, meu amigo Rodrigo, outro dia que por conta desse FOMO, o medo de ficar de fora, que veio o fumo. Veio o fumo. Rapaz, olha, e comigo chegou muita gente com proposta. Inúmeras. No finalzinho, teve uma que veio para colocar R$1.000. Eu vi, rapaz, tá grande demais e vai pipocar. E dentro disso aí, esse medo, o pessoal fica, poxa, mas todo mundo tá entrando. Rodrigo, mas eu fiz a conta, mas está todo mundo entrando, meu vizinho, porque geralmente quando é familiar, ele é meu irmão, aí, cara, eu tô num negócio que tá me dando vantagem, tá me pagando todo mês, vamos, às vezes nem por maldade, porque eu quero que meus familiares, minhas pessoas próximas, tenham esse benefício que eu acho que eu tô tendo. Aí o pessoal, por confiar no familiar,
entrava. Aí vem o efeito manada, né? O efeito manada, porque é onde está o fome. Todo mundo está ganhando, eu não estou. Só que eu ficava pensando, eu falo com meus colegas, poxa, será que só eu estou vendo isso? Ninguém está vendo o que está acontecendo. Eu tava vendo também, minha irmã, eu salvei minha irmã, ela que tá assistindo, tenho certeza, ela, meu cunhado que é jogador, ficaram balançados. Viram, né, o evento lá do São João. Aí entra nessa parte que a gente falou na outra entrevista, Isso. com os aposentados da Polícia Federal. É. E eu fui vendo, assinou o patrocínio com o 13. Infelizmente, o 13 tem na camisa de 2020. Foi 2020 ou foi 2021. O 13 tem um patrocínio, Bryce Company. Quando o pessoal passa por mim, que eu vejo a camisa do 13, que eu vou olhar, que eu já sei qual é o modelo, né, o design, eu digo aí, a desgraça tá atrás. Eu sou raposeiro, viu? Com todo respeito, mas não é o 13 não. É a empresa que tava atrás. E assim, eles foram utilizando o mecanismo para poder trazer credibilidade. Minha irmã, ela ficava me questionando. Que a Federal tá com eles. Ela dizia, o São João de Campinas, de Bananeiras, que ele patrocinou, o 13. É o que o professor Félix falou na entrevista passada. Foi. Os símbolos. Ele começou a criar símbolos. Isso. Polícia Federal, Messi, Neymar, ele na final da Champions League lá com o troféu. Ele fazia coisas, começava a viajar, foto com... Sim, sim. Ele era muito bom em marketing, muito bom. Só que esse dá dentro dos passos que eu vou explicar como identificar se é pirâmide ou não. Mas ele é bom de marketing porque ele já veio de um e você Outras. havia me dito em off na sua vinda aqui. Hoje você pode falar à vontade. Hoje eu vou rasgar geral. Você pode rasgar porque ele veio logo quando a Polícia Federal foi e ainda não chegamos à conclusão que era pirâmide. Tanto que a gente, na outra live dele aqui, a gente falou que era pirâmide. Agora, eu digo categoricamente, é pirâmide. Se me processarem, eu tenho um advogado bom aqui. É pirâmide a Fiji e a Bryce Company. Eu digo sem medo de errar. Me perguntaram, meu amigo Ricardo, sobre essa outra que você mencionou aí. Eu disse, vamos fazer o seguinte, ela finge que é diferente, tá? Mas ela finge diferente. Finge que é diferente, mas não é. Olha, para que você tenha uma ideia, eu recebi olha, tem de todos os tipos, Sim. de todos os tipos. Mas você pode perceber que quase todo cidadão que perdeu dinheiro lá, ele tem em mãos mais de um contrato. E por que acontece isso? Exato. Porque, por exemplo, o sujeito ele fez um aporte de, sei lá, 20 mil reais. E aí ele passou um ano recebendo, e aí ele passou a confiar ainda mais na empresa. Isso. Aí ele faz um segundo aporte com tudo aquilo que recebeu e o mais um contrato. pouquinho que tinha, Em sei lá, casa. conseguido pela venda de um carro, sei lá, uma herança que recebeu, coisa do tipo, e fazia sempre um novo aporte, um novo aporte, um novo aporte. É por isso que é tão comum chegar lá com 4, 5 contratos. Toda semana ele tinha um. Mas, Rodrigo, para você ter uma ideia, chegou um cidadão ao meu escritório que havia feito um contrato em janeiro. Ora, em janeiro a coisa já estava estourando em janeiro e ele fez um novo aporte. Ele disse, não, eu pensava que era tudo mentira dos invejosos. Olha, para você ter uma ideia, teve um cidadão que chegou ao escritório e ele me contou a história dele. Aí eu disse, eu vou te mostrar um vídeo aqui e você vai me dizer o que é que você acha disso. Aí mostrei um vídeo que passou 5 anos atrás no Fantástico, sobre uma outra pirâmide, e ele já fazia parte, era a tal da D9. A D9 deu um rombo de 200 milhões de reais, e ele era membro da D9. Aí eu mostrei ao cidadão que foi ao escritório. Ele era broker, não era? Aí ele disse, isso, ele era membro da D9. Ele aprendeu lá. Aprendeu lá. Não, ele já era estelionatário antes disso. Ah, já? Tá? Depois eu conto um pouco mais. Então, o que acontece, Rodrigo? Eu disse, ora, você tá vendo isso pela primeira vez? Ele disse, meu Deus, ele é estelionatário mesmo. Eu disse, mas como você tá vendo isso agora? Isso tá no YouTube há mais de 5 anos. Como é que danado você tá dizendo que isso? Você tá me dizendo que investiu tudo que você tinha na vida. E agora que você veio procurar saber quem é o rapaz? É algo insano. Segundo ponto aqui, eu vou falar sobre isso. Sabe? Então, assim, nós temos vários perfis. Tem aquele cidadão que investiu R$1 milhão lá, e eu até acho, isso aqui é uma análise muito superficial da coisa, eu até acho que quem investiu 1 milhão, há uma chance muito grande de ter 2, de ter 3, de ter 4. Quem investiu 2 milhões é uma chance muito grande de ter até 10 milhões. Mas o que mais me dói é, por exemplo, uma senhora que foi ao escritório, eu contei isso hoje lá na Câmara dos Vereadores, uma senhora que foi ao meu escritório com 85 anos de idade, apesar de muita idade, bastante lucidez, e ela me contando que começou a trabalhar aos 15 anos.
e que passou a vida juntando um dinheirinho. Ela disse, eu peguei 70 anos da minha vida, entreguei nas mãos de um fanfarrão para ir lá para o Emirados Árabes gastar o dinheirinho da minha vida. É mais ou menos isso. Então, é esse tipo de drama que me choca, que me deixa triste e com uma certa revolta. E é por isso que muitas vezes até pessoas mais próximas dizem, rapaz, você parece até que botou dinheiro lá de tanta raiva. Eu disse, não tenho raiva porque botei dinheiro lá, porque aquele camarada nunca me enganou. Eu tenho raiva porque, direta e indiretamente, todos nós estamos experimentando esse prejuízo. Claro. Sabe, se o relatório da APF diz que o rombo é de 1,5 bilhão, 1.500 milhões, significa dizer que, por baixo, Campina talvez tenha deixado fugir da cidade cerca de 500 milhões. Que podia estar rodando na cidade. Que podia estar circulando na cidade. Então, direto ou indiretamente, todos nós somos vítimas. E quebrou muito comerciante. Muito. Indubitavelmente. Muito comerciante. Sabe? Teve gente que vendeu casa, carro. E o pior, teve gente que fez empréstimo. Hoje eu vi relatos lá na Câmara dos Vereadores de pessoas que fizeram empréstimos por um juro de 2,5 para colocar lá e receber 8. Colegas já da PM fizeram isso. Assim, uma coisa estarrecedora.